E em meio à polarização política, desinformação e ao enfraquecimento aí do diálogo democrático, a filosofia ressurge como ferramenta essencial para ajudar o cidadão comum a compreender aí as contradições do poder, as nuances, refletir sobre ética e fortalecer o pensamento crítico. A partir de principais clássicos e desafios contemporâneos, o debate filosófico contribui aí para a defesa da democracia e dos direitos humanos em um cenário de constantes crises institucionais. Para aprofundar nessa questão, converso agora com o professor de filosofia e doutorando em filosofia pela UFO, na condição de bolsista CAPES, o Rafael. Rafael, muito boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Jornal da Cidade. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, pessoal aqui do estúdio. É um prazer estar com vocês. Boa tarde, pessoal que nos assiste também. Professor, nos conte de que forma a filosofia pode ajudar o cidadão comum, né, a compreender aí e enfrentar a polarização política e o enfraquecimento do diálogo nesse cenário atual que está tão conturbado. Cláudio, eu começaria respondendo essa pergunta, talvez apresentando um pouco como é que foi minha experiência na graduação. São várias as razões pelas quais alguém decide fazer filosofia. Bom, mas a minha, eu diria que no ensino médio eu estudei, estudava os filósofos na minha apostila, no meu material didático, eu li alguns escritos e eu me interessava muito sobre tudo aquilo que estava sendo discutido ali. De modo que eu entrei na graduação, então, de coração aberto. E aí, bom, na graduação, ao longo de 5 anos, eu estudei vários filósofos e filósofas. A gente pode citar, né? A gente pode citar o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, o Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, o Rousseau, o Descartes, o Hume, o Locke, o Foucault, o Marx, a Simone de Beauvoir, a Hannah Arendt. E, Cláudio, uma análise que a gente pode traçar de todos esses nomes, claro que existem vários outros, né? É que o que pulsa é, sobretudo, a diferença de pensamento desses pensadores, dessas pensadoras. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque o diálogo, ao que me parece para a filosofia, é algo extremamente essencial. Porque é a partir disso que a gente constrói um pensamento que a gente pode caracterizar como honesto, que a gente faz uma crítica responsável, que é então saber avaliar o diferente. E para que a gente saiba avaliar o diferente e construa as nossas próprias ideias a partir disso, o diálogo é essencial. Então, eu diria que a filosofia nos coloca nesse elogio ao diálogo, porque, mais uma vez, a responsabilidade e a honestidade do pensamento demanda isso. E, de fato, né, atualmente a gente realmente percebe um enfraquecimento desse diálogo, muito por causa das redes sociais. As redes sociais têm também seus aspectos muito positivos, mas também tem esses aspectos, né? E a filosofia vem, então, mais uma vez, para nos mostrar que nós precisamos ouvir o diferente, nós precisamos dialogar para a construção e para o nosso avanço enquanto sociedade. Perfeito. Professor Rafael, nos conte aqui na sua avaliação, a política contemporânea aí se afastou dos princípios éticos clássicos discutidos pela filosofia ou apenas revela aí de forma mais explícita contradições históricas do poder? Certo. Bom, é uma ótima pergunta. O que acontece? Eu tenho um pouco de receio em umas certas análises simplistas de que, ao analisar toda a história, a gente avançou ou a gente regrediu. Eu acho que há vários pontos. Em alguns a gente avança, em outros a gente regrediu. Bom, se a gente for pensar, você citou os princípios éticos clássicos, né? Vamos pegar Atenas na Grécia Antiga. Atenas na Grécia Antiga era uma sociedade em que ser cidadão é uma qualidade de grupos bem específicos. Então, mulheres não podiam votar,
era uma sociedade também que ao longo da maior parte da sua história havia escravidão. Então, nesse sentido, Cláudio, avançamos. No entanto, se a gente for analisar em termos de guerra, em termos de extermínio em massa, a bomba atômica está muito mais próxima de nós do que dos gregos antigos. Então, faz nem 100 anos a extinção de civis, de mulheres, de homens, de crianças, de bebês, de idosos, de pessoas em condição enferma. Então, nesse sentido, regredimos. Uhum. Eu diria que a política contemporânea, ela é complexa. E eu gosto de pensar a filosofia como um lugar em que a gente analisa o passado, compreende o presente e busca construir um futuro. Então, construir um futuro conservando e continuando aquilo que a gente moralmente percebe como positivo e mudando, né, aquilo que a gente avalia como negativo. Perfeito, professor. E qual é o papel aí do pensamento crítico e da educação filosófica na defesa da democracia e dos direitos humanos em um contexto aí marcado por desinformação e crises institucionais que estão gritantes? Bom, vamos pegar o pensamento crítico e a educação filosófica. Eu gosto de pensar esses dois termos como coisas sinônimas. Para pensar em uma educação filosófica, esse educado filosoficamente precisa ter pensamento crítico. E quando a gente fala em pensamento crítico, a gente está associando uma certa capacidade de compreender um certo acontecimento, uma certa postura e criticar ela em termos, né, morais, nesse sentido. O que me parece, Cláudio, é que às vezes a gente, enquanto sociedade, sequer consegue compreender aquilo que estamos criticando. E compreender é um estágio inicial, porque é somente compreendendo aquilo que vai ser criticado que depois eu elaboro a crítica. Tranquilo? Então, na pergunta está a questão dos direitos humanos. Se a gente for pensar na nossa própria Constituição, né, a nossa Constituição de 1988, ela foi influenciada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, para que eu pense, critique, avalie o que há de positivo e negativo dos direitos humanos, dos direitos constitucionais, eu preciso entender como se deu, qual a sua historicidade, qual a razão por trás daquilo, para que somente com isso eu consiga criticar, consiga ter uma avaliação de fato responsável. Então, eu diria que a gente está distante, né, do pensamento crítico e da educação filosófica em termos, né, sociais, mas que isso na história da história como um todo não é que, mais uma vez, né, a gente só regrediu. Há pontos. É complexo isso. E me parece que o que a gente tem que fazer é enaltecer, então, no que avançamos e no que regredimos, né, que isso nos dê coragem para continuar avançando. Professor, muito obrigado pela participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui. O espaço está sempre aberto para o senhor trazer esses pensamentos filosóficos que são importantes para o nosso dia a dia. Engrandeceu bastante o nosso Jornal da Cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês.